Olá, sejam bem-vindos ao Emergencast, um bate-papo sobre emergências médicas. Eu sou o Dr. Vitor Dalla. Eu sou o Dr. Pietro Lima. Falaremos hoje com o Dr. Daniel Escobar, a fera da neurologia clínica. Ele fez neurologia clínica lá na Unesp São Paulo, depois R4 em AVC e ainda por cima mestrado lá na USP Ribeirão Preto. Seja bem-vindo, professor, e tamo junto aí. Rapaz, é uma honra estar aqui com vocês, viu? Um grande prazer estar participando aqui do Emergencast. Eu que sou fã aí do serviço de vocês. Parabéns e obrigado pelo convite. Quem somos nós, aí, né, Vitinho? Rapaz, pra gente é muito mais gratificante, né, Vitinho? Porque cada um que chega aqui, que senta, né, velho? Pra gente é um aprendizado gigantesco. A gente saca a cabeça, bum. Com certeza. Excelente. E aí, Vitinho? Então a gente vai aprender junto hoje, né? Vamos lá. E aí, vamos lá. Nosso primeiro bate-papo de neurologia, a gente começou a falar um pouco sobre diagnóstico de AVC, falamos sobre perfusão, só que nem sempre a gente consegue ter aqueles parâmetros de reperfusão, Exato. né? E aquele paciente que chegou fora do delta, como é que a gente faz? E aí? Primeiro, aquele bate-papo na reperfusão, o que a gente precisa saber se o paciente tem critério ou não de perfusão? Vamos dar aquela resumida, então? E aí, Dani? Conta pra Diga gente. pra nós. É importante colocar o seguinte, né, cara? Acho que as terapias de reperfusão, né, no AVC isquêmico foram que chamou a atenção dos neurologistas para trabalhar em neurologia vascular. Antigamente, neurologista era tudo para doença neuromuscular, epilepsia, né? Isso reflete o que acontecia nas emergências do Brasil e do mundo afora, né? Até 1995... o paciente que chegava com AVC botava no cantinho ali, né? Vamos botar um sorinho nele ali, não tem o que fazer. E a partir de 1995, a publicação do NINDS foi o primeiro trabalho que mostrou que havia uma medicação que mudava a evolução dos pacientes com AVC agudos, começou a mudar. Então, isso começou a chamar a atenção dos neurologistas. Falou, opa, tem alguma coisa aí que eu posso mudar na sala de emergência que vai mudar o prognóstico do meu paciente. Quando a gente avalia aquele paciente que ele é trombolizado dentro de uma sala de emergência, ele tem indicação para você fazer a trombólise dentro do delta-T que você estipular e você compara com o que não faz a trombólise, o desfecho em 90 dias é significativamente melhor no paciente que é trombolizado. Daí a importância da gente começar a entender e indicar corretamente quais são qual é o paciente que a gente tem que fazer a trombólise. Junto com a trombólise venosa, né, veio a trombectomia mecânica. Claro, em 1995 a gente teve aí um boom de estudos, né? Depois de 95, 98, foi séries de casos que consolidou a terapia trombolítica venosa, né? Como tratamento com um A de evidência para o AVC isquêmico agudo. Uma terapia que já é incorporada em todos os guidelines na Europa, na American Heart Association, na European Stroke Organization e pelo Ministério da Saúde e pela Sociedade Brasileira de Doenças Cerebrovasculares. Então, trombolizar um doente na emergência hoje é uma obrigação do médico que está de plantão. Então, conhecer as indicações e as contraindicações é fundamental. Não é todo local que você vai ter um suporte de um neurologista 24 horas, mas reconhecer um sinal e sintomas de AVC e as indicações e contraindicações é importante. Então, assim, pincelando rapidamente o que a gente tem de indicação é o paciente que tem a suspeita clínica de um AVC isquêmico agudo, um déficit neurológico focal, que acabou de acontecer nas últimas 4 horas e meia, tá? Ele tem um NIH que é compatível com uma trombólise. A gente costuma utilizar um NIH pelo menos maior ou igual a 4, né? Algumas vezes a gente pode mudar um pouco caso tenha um déficit incapacitante, uma dificuldade de fala, uma perda de força significativa, um déficit que incapacita. Mesmo assim, a gente pode indicar a trombólise nesse paciente. A gente tem que ter a ausência de contraindicações. Tá? Perfeito. E é importante a gente pensar em contraindicação. Contraindicação a gente tem que imaginar de uma forma absoluta. Quando é que eu não vou botar um remédio que causa sangramento num paciente que está na emergência? Quando ele tem risco de ter sangramento. O paciente, veja comigo aqui, se ele tem uma história de um hematoma subdural recente, não vou fazer. Se ele teve uma cirurgia abdominal nos últimos 14 dias de grande porte, não vou fazer. Se ele tem uma discrasia sanguínea importante, plaquetopenia, com menos que 100 mil plaquetas, ou seja, as contraindicações para o trombolítico, um TCE grave nos últimos 3 meses. As contraindicações para a terapia trombolítica venosa, elas estão diretamente relacionadas a condições que levam ao sangramento. O uso de um anticoagulante oral, na maioria das vezes, é uma contraindicação. Claro que existem aí medicações que você tem antídoto, né? Que você pode reverter a ação do antídoto. Se ele usa, por exemplo, Marevan, se ele está com NR menor que 1,7, também você pode fazer, mas são sinais de alarme para você já pensar que esse paciente ele não pode ser submetido a uma trombólise venosa. Então, importante quando saber isso é saber quando é que você tem que fazer, ou seja, um déficit isquêmico agudo, né, com duração até 4 horas e meia, na maioria das vezes, a gente pode estender se tiver algum método específico de reperfusão, e que você tenha uma tomografia de crânio que exclua sangramentos agudos.
Perfeito. Dani, meu paciente chegou na emergência, cara, ele tava no delta, fiz a trombólise. E agora? O que eu faço com esse cara? Eu acho que primeiro você fez o bolo de alteplase lá, montou a bomba, que você está ali revisando a história para ver se não pegou nada, que às vezes você faz aquilo correndo, isso é comum de acontecer, rechecando a tomografia. Eu acho que a primeira coisa, dentre as coisas que você tem que ficar mais atento nesse paciente é o controle pressórico. Tá? Perfeito. Porque se você deixa escapulir 1, 2, 3 escapes pressóricos nas avaliações de pressão desse paciente, você aumenta a chance de transformação hemorrágica. Níveis glicêmicos elevados e pressão descontroladas são fatores de risco importantes para a ocorrência de transformação hemorrágica no AVC isquêmico que está sendo trombolizado, que é tudo aquilo que você não quer que aconteça. E acontece. Complicação acontece com só quem faz, mas você tem que evitar aquilo que pode fazer. Então, assim, a gente tem que ser muito rigoroso no controle pressórico. E quando eu digo muito rigoroso, não é dar captopril para o doente, né? Nem enalapril. Isso a gente vê acontecer. O doente tem que estar na sua mão, tá? O doente está na sua mão, na sala de emergência no Brasil, não tem jeito. É Uniprid, tá? Então, a gente fala em esmolol, labetalol, né? Aí afora. Mas na prática do dia a dia dos hospitais públicos é Uniprid e funciona. E e funciona muito bem, né? Funciona muito bem mesmo. Você tem que ter o controle pressórico. Para você trombolizar, isso é importante até... são números absolutos que a gente fica preso, mas que ajudam até em questões de provas, né? De residência, que são números que costumam cair. Para você indicar a trombólise venosa, a pressão do paciente tem que estar menor que 185 por 110. Mas aí vem a pegadinha. A partir do momento que você faz a trombólise venosa, você tem que ter um nível pressórico um pouco mais rigoroso. Você tem que manter... Você tira 5 de cada um. Vai 180 por 105. É a pressão que você tem que ficar de olho no paciente isquêmico trombolizado. Controlou isso, controlou a glicemia, você pode eventualmente até fazer insulina venosa, manter níveis glicêmicos elevados, como disse, então diretamente relacionado, mais que 400 é contraindicação para você fazer a trombólise. Então você tem que ficar de olho e ligado na glicemia desse paciente para evitar complicações. Eu acho que diria que são as duas principais coisas que durante a ocorrência, a realização da trombólise, você tem que ficar de olho ali. E qualquer outro sinal clínico, né? O doente piorou 4 pontos na escala de NIH, começou a ficar sonolento, para a sua trombólise, para a bomba de fusão, chama a enfermagem, vamos levar esse paciente para tomografia de crânio com urgência. Retomografar com urgência. Então, são coisas que você tem que ficar de olho e atento aí, que podem acontecer durante a infusão do trombolítico. Perfeito. Controle de temperatura, Dani. Como é que tem feito em relação a isso aí? Praticamente tem muita preocupação, né? Manter o paciente normotérmico, então não ficar, né? Não tender a não fazer hipotermias. Como é que é? É exatamente isso. O que a gente tem de evidência, assim, a febre tem que ser tratada de forma efetiva. Se o paciente começou a fazer mais que 37,8 de pirona nele, se não tiver nenhuma contraindicação, para fazer porque o aumento da temperatura está diretamente relacionado a maior dano cerebral. Então, em situação de hipertermia tem que ser tratada ativamente. É outro ponto importante que a gente tem que estar de olho ali no paciente. Mas não é muito comum de acontecer, né? Claro, no diagnóstico diferencial aí, né? Às vezes a gente... Isso é uma coisa importante também quando a gente discute assim, né? A tomografia de crânio, que é o que a gente tem nas nossas emergências, de um paciente com sepsis, já que você tocou na temperatura, e vou puxar uma coisa que eu gosto de discutir bastante. Um paciente com sepse chega rebaixado, um pouco confuso e tal, parece que está mexendo um pouquinho o lado direito a menos, não está falando direito, eu acho que isso é um AVC. Aí ele vai e faz uma tomografia de crânio. O que você vai encontrar nessa tomografia de crânio? Nada. A tomografia de crânio vai ser normal, né? Por outro lado, se o mesmo paciente ele chega com 1h30 de evolução, né? E aí você faz uma paresia direita e uma dificuldade de fala, uma afasia, faz a tomografia com 1h30, o que você vai encontrar nessa tomografia? Nada, do mesmo jeito. Por isso a importância, né, do exame clínico detalhado e você acompanhar o que de fato está acontecendo. Pô, se no meio daquela trombose o doente começou a fazer febre, apareceu alguém e falou que ele estava com a urina escura, eu vou tratar a hipertermia, tudo bem, trombolizei o paciente, acontece, mas eu já vou ligar o alarme para outros diagnósticos diferenciais. Perfeito. Dani, acho que a gente tem muito medo quando fala de AVC isquêmico da transformação hemorrágica. Existe um delta, existe um risco maior para isso? Conta um pouco para a gente sobre isso, irmão. Sem sombra de dúvida, o risco é maior nas primeiras 24 horas, tá? Como eu disse para vocês, né? É uma condição que ela
que ela está diretamente relacionada a fatores que complicam o doente. O paciente com insuficiência renal crônica, o paciente que é previamente hipertenso, o paciente que está com níveis glicêmicos descontrolados, tá? Tudo isso são fatores de risco que são muito importantes para a transformação hemorrágica. Então, você tem que estar naquilo na sua mão ali para saber o que pode acontecer. Outro fator de risco importante para a transformação hemorrágica, que é importante colocar, é aquele paciente assim, que chegou com NIH de 20, né? Ou seja, com déficit taplégico à direita, chegou com 4 horas e 25 minutos na sua mesa, você fala assim, não, esse cara eu vou trombolizar esse cara. Aí você viu a tomografia já começa a ter alguns sinais de alteração, já tem alguma hipodensidade formada, o aspect, você já dá um aspect de 5 para ele, né? Ou seja, é uma tomografia que não é uma tomografia que ela é inocente. Ou seja, né, alterações tomográficas formando hipodensidade, né, hipodensidades formadas, elas são fatores de risco importantes para trombólise venosa. Outra coisa importante que já que eu estou no meio de cardiologistas falar é o AVC quando é cardioembólico, né? O AVC cardioembólico é que vem aquele trombo do coração, ocluiu a cerebral média, depois quando acontece a reperfusão, junto com a reperfusão, pode acontecer transformação hemorrágica. Tá? E não necessariamente, né, a gente consegue graduar. Né? Isso é outra coisa interessante a gente falar. Se é uma transformação hemorrágica, né? Sim, existem graus de transformação hemorrágica, né? Existe o infarto hemorrágico, né? Que a gente divide em tipo 1 e tipo 2, e hemorragia intraparenquimatosa, que também divide em tipo 1 e tipo 2. O infarto hemorrágico, transformação hemorrágica tipo 1, infarto hemorrágico tipo 1 e tipo 2, são muitas vezes sinais até de bom prognóstico. Ou seja, houve algum tipo de reperfusão. Então, assim, tem um pouco de sangramento ali, beleza, não tem problema. O que importa é que reperfundiu. Mas já não, já a transformação hemorrágica tipo 2, onde você tem um infarto, hemorragia intraparenquimatosa tipo 2, onde você tem uma área de sangue extensa que ocupa mais de 30% da área isquêmica, com efeito de massa, que desloca o ventrículo, o paciente rebaixa, aí não. Aí é a tragédia que a gente não quer encontrar no dia a dia. Mas o que acontece? Não, imagino. Me diz uma coisa, Dani, beleza. Eu tô lá, recebi um paciente com AVC isquêmico, não deu tempo de trombolizar no delta. Já tem umas 7 horas de 7 horas de evolução. Tô com medo da transformação hemorrágica, mas eu também sei que eu preciso tratar aquele primeiro episódio, e eu quero começar a enxergar antiplaquetário para o paciente, um AS, clopidogrel, e aí? Depende de se foi um criptogênico, se for cardioembólico, a etiologia impede, o tamanho da isquemia também me impede de começar. Como é que funciona isso? Vamos lá. Primeiro assim, né? Você não indicou nenhuma terapia de reperfusão, então na imensa maioria das vezes não vai ter nenhuma contraindicação para você fazer um antiagregante. Ou seja, você vai fazer o que a gente fez a vida inteira, ASzinho, e espera um pouco acontecer. Só que isso vem mudando e com alta evidência. Tá? A gente tem evidência hoje em dia que para os pacientes que chegam com NIH menor ou igual a 5 na sala de emergência e são diagnosticados com AVC isquêmico, a gente tem indicação de fazer dupla antiagregação nesses pacientes. Perfeito. Tá? A dupla antiagregação é benéfica e feita por um tempo até 21 dias. Ou seja, você deixa ele duplo antiagregado e depois, né, quando você tiver mais esse doente na mão, já investigou um pouco mais ele, já descobriu que ele tem uma placa na carótida de 70%, ou que ele tem uma fibrilação atrial, aí você muda a terapia que você vai fazer, baseado naquilo que você for encontrando. Mas, de uma forma geral, os pacientes que têm indicação de fazer dupla antiagregação na fase aguda do AVC são aqueles pacientes que têm um NIH menor ou igual a 5 e tiveram AVC nas últimas 72 horas. Perfeito. E o que a gente tem é o clopidogrel só de evidência, ou a gente pode usar todos os outros? Na maioria das vezes, o que a gente utiliza é o AS e o clopidogrel para dupla antiagregação. Perfeito. Mas você pode fazer, principalmente nos asiáticos, a gente tem benefício de fazer o cilostazol também. Perfeito. E o ticagrelor também estamos caminhando nesse caminho também aí. Né? Eu costumo dizer que a neurologia, ela caminha um pouco junto da cardiologia, um pouco atrás, né? E nada um pouco, vamos no mesmo caminho. A trombectomia mecânica foi nisso também. Os estudos vasculares não invasivos foram todos nesse também. E a gente foi provando aos poucos que as coisas também tinham evidência dentro da neurologia vascular. Acabam sendo espectro de uma mesma doença, né? Da doença aterosclerótica, da doença isquêmica, né? Doença cerebrovascular, de uma forma geral. Não tem jeito. Me diz uma coisa, Dani. Beleza. E agora, se meu paciente tinha fibrilação atrial, fez um AVC cardioembólico, beleza. E agora? Eu preciso anticoagular esse cara de novo. O que eu faço? Quando é que começa a anticoagular? Muito tempo. Isso é um terror, eu acho. Isso é uma pergunta que acontece no dia a dia.
Eu vou falar para vocês como que eu trato esse paciente. E depois eu vou botar um pouco das evidências que a gente tem científicas. Aliás, eu vou fazer o contrário. Primeiro assim, né? O paciente com AVC isquêmico e tem fibrilação atrial, ele deu bom dia para a vida com Chades-Vasque de 2. Então ele tem indicação de anticoagular, correto? Claro, se não tiver um Hasbled muito alto, se não tiver nenhuma contraindicação, mas a gente tem indicação de anticoagular. A próxima pergunta é que você vai dizer, quando que eu vou fazer anticoagulação? Tá? Antigamente a gente utilizava, até por guidelines, uma regra que era basicamente o seguinte: 1, 3, 6 e 12. Ou seja, se o AVC for pequeno, é um AIT num dia, se for um AVC um pouco menorzinho, 3 dias, se for um AVC moderado, 6 dias, se for um AVC grande, 12 dias. Perfeito. Isso muitas vezes fazer com que o doente ficasse esperando na enfermaria do 10º dia. Eu cansei de fazer isso na minha residência. Vamos esperar o 10º dia para fazer uma tomografia e vão anticoagular. Porque a gente tinha medo da famosa transformação hemorrágica. Esse ano saiu um trabalho de uma corte japonesa que ela avaliou pacientes com indicação de anticoagulação e percebeu que a anticoagulação ela era benéfica e segura em números muito mais agressivos. Ou seja, em 1, 2, 3 ou 4 dias. Aquele AVC a gente viu pequeno em 1 dia, o maiorzinho em 2, o moderado em 3 e o AVC extenso em 4 dias. Isso para a gente que teve uma formação em anticoagulação, em AVC isquêmico, é muito agressivo. Sim. Eu confesso a vocês que eu não utilizo um número tão absolutos ainda na minha prática, mas estou começando a incorporar. Mas certamente, muito dessa permissibilidade que se deu com a anticoagulação certamente foi proporcionada pelos anticoagulantes orais novos, que eles são mais seguros. Né? Essa é a realidade. Né? O Marevan, enoxaparina e sangra mesmo. Né? Essa é a grande eficácia que os anticoagulantes orais novos trouxeram. Agora, trazendo para o dia a dia, né? Quando a gente fala, e aí, vamos anticoagular esse paciente? Então, a pergunta que eu costumo fazer sempre na minha cabeça e discutir com as pessoas que estão em volta da tomada de decisão de caso é o seguinte, são duas. Quanto você quer anticoagular esse cara? Quanto você quer? Porque concorda comigo que um paciente que tem 60 anos e tem uma fibrilação atrial intermitente que você pegou ali rapidinho, que tem um ecocardiograma transesofágico de 30 milímetros do tamanho de átrio esquerdo, não tem trombo, tem uma cinesia do átrio esquerdo bom, que tem uma carótida lisa e você pode ser um pouco mais... Você vai tratar de forma diferente de um paciente que tem 70 anos e você fez um ecotransesofágico, você pegou um trombo no átrio esquerdo, uma cinesia, uma contratilidade do átrio esquerdo totalmente prejudicada. Quer dizer, aquele ali, você está vendo ali o trombo, aquilo ali, se você não fizer alguma coisa, vai sair acontecer dali, a tragédia. vai acontecer na sua frente. Então, assim, e por outro lado, assim, qual o risco, né? Se você tem um AVC isquêmico pequeno, né, de um lacunar, que acabou de se formar na ressonância, que você nem viu na tomografia, o risco de você ter algum problema com isso é mínimo. Você pode anticoagular no dia seguinte. Se foi um AIT, não tem problema nenhum você anticoagular, não tem risco de anticoagular. Do outro lado, você tem aí um AVC extenso, ocupando 2/3 do território cerebral média. Isso sim tem problema de anticoagular. Sim. Então é sempre isso, é uma balança. Quanto você quer anticoagular o paciente e qual que é o risco que você tem para esse doente. Isso é o que a gente vê na prática, né, baseada no bom senso que a gente aplica no dia a dia, mas fora isso a gente tem essas regras práticas de 1, 3, 6 e 12, que era antigamente utilizado, e agora essa que vai se incorporando na prática do dia a dia de 1, 2 ou 3 ou 4 dias. Perfeito. E me diz uma coisa, em relação aos DOACs, você tem preferência para algum? Conta pra gente. Olha, pergunta capciosa, hein? Pergunta capciosa. Porque a anticoagulação oral nos pacientes com AVC, eu acho que a gente tem que ser igual à cardiologia. Cada paciente tem sua indicação. O que você está buscando? Você está buscando a terapia com maior eficácia para você anticoagular o doente? O que a gente tem na literatura? Qual que é o anticoagulante oral que preveniu mais AVC isquêmico em relação aos outros? Só tem um que fez isso, né? Os outros foram comparavelmente iguais, né? E ganharam em segurança, que foi o que aconteceu. Ou você quer utilizar uma medicação que você quer, ou que você sabe que o doente é um doente meio difícil de fazer, que você quer seguir, que você vai usar uma vez. Ou você quer dar uma medicação que o paciente que tem uma insuficiência renal, que está com um problema, que você quer utilizar uma medicação que você se sente um pouco mais seguro, que tem um pouco mais de evidência. O paciente é um renal crônico, um clearance menor que 15.
Quando é que você vai anticoagular? Ou mais do que isso, esse paciente ele tem uma placa carotídea de 60%, e você vai precisar de fazer, além do AVC, além de anticoagular, você vai precisar deixar ele com antiagregante. Ou ele tem uma doença coronariana instável que vai precisar de fazer uma angioplastia. Então, eu vou precisar de associar um antiagregante a essa terapia. Então, assim, qual que é o anticoagulante oral que é mais seguro da gente utilizar ele junto com o antiagregante? Aí os estudos vão mostrando qual que é a prática clínica mais adequada para a gente utilizar no dia a dia. Perfeito. Dani, então, quando eu falo paciente que não reperfundiu, a gente já tem uma apanhada excelente em relação a DOAC, em relação a antiagregante plaquetário. AIT, eu não preciso ficar... Assim, AIT, geralmente a gente não tem nem escala de NIH pós, né? Então, assim, eu já começo com DAPT, eu começo a esclopidogrel para esse paciente no pós? Isso aí, a primeira coisa do AIT, eu acho que assim, o AIT é uma grande oportunidade que o paciente está tendo de encontrar uma doença muito grave, tá? Ele pode ter tanto, né? Pode ser uma chance dele encontrar uma estenose carotídea grave, né? E pode ser uma chance dele encontrar uma oclusão cerebral média importante. Eu já cansei de ver pacientes que chegam, que tem jovens, velhos, que tem um déficit flutuante, a gente vai, investiga. Por isso que os protocolos de AVC, né, quando são bem consolidados, eles não são só com os pacientes com AVC, né, que chegam com AVC, com AIT também. E por isso, entre outros motivos, que a gente utiliza não só a tomografia de crânio para fazer os protocolos de AVC. Repara bem uma coisa, vocês estão com suspeita de um paciente com TEP, na emergência, né? Vocês vão pedir o que para esse paciente que está na emergência? O TEP é angiotomografia. Angiotomografia. Tem jeito, Faz sentido vocês pedirem uma tomografia de tórax para esse paciente? Não vou ver nada, não vou ver nada que eu quero. Preciso ver dentro do vaso. Olha, eu garanto para vocês que eu acho que cada vez mais, né, com o tempo, a gente vai ter a mesma visão dentro da neurologia vascular. Porque, veja bem, olha, você tá a mesma coisa do TEP e do AVC. Tô tendo uma oclusão vascular. Verdade. Eu vejo um estrago, mas não vejo quem fez. E eu tô pedindo tomo de crânio. Tudo bem, o tomo de crânio é importante saber o que está acontecendo, mas eu preciso de uma angiotomografia. Perfeito. Porque eu preciso saber se tem alguma coisa ocluída. Porque se eu tiver alguma coisa ocluída, o mínimo eu quero saber se tem para saber o que eu vou fazer. Porque se tiver alguma coisa ocluída e o parênquima não tiver sido destruído, tiver preservado, eu posso submeter esse paciente a alguma terapia de oclusão. Então isso acontece frequentemente, porque o paciente tem fluxo sanguíneo colateral, tem uma oclusão cerebral média, vamos supor, e tem uma tomo de crânio normal. Então, se faz uma tomo de crânio normal, ele teve um déficit transitório, teve um AIT, vai para casa. Se não tiver um protocolo de AVC, vai para casa e dorme. Aí acorda no outro dia plégico, com o cérebro queimado. Já cansei de ver isso várias vezes. Por isso a importância da gente fazer um estudo de vascular, cervical e crânio na emergência para todos os pacientes. A angiotomografia ou a angiorressonância, seja qual for o protocolo, é um exame que tem que estar presente na avaliação de todos os pacientes, incluindo o AIT. E aí você vai fazer assim, quando é que eu vou antiagregar esse paciente, quando é que eu vou anticoagular? Você pode antiagregar, anticoagular a hora que você acha que quiser, não tem problema nenhum. Tá? Se você não achou nenhuma fibrilação atrial, nenhum problema que indique anticoagulação, você faz a dupla antiagregação dele ali na hora, com ataque de AS e de clopidogrel, como se fosse uma síndrome coronariana aguda. Agora, se você já achou ali uma fibrilação atrial, um ecocardiograma, uma cinesia, algo que motive a anticoagular esse paciente, você já pode fazer um exame de controle de imagem em 12 horas, se for uma ressonância ou uma tomografia, ou 24 horas a tomografia, e anticoagular já na hora. Isso muda em relação ao paciente que foi pós-trombolizado? Pós-trombólise muda um pouco, porque a gente tem que esperar 24 horas, né, para fazer uma tomografia de crânio. Depois que a gente faz essa tomografia de crânio, aí a gente consegue fazer a antiagregação desse paciente ou mesmo a anticoagulação. Com uma tomo de crânio simples, você já pode fazer. Aí, mas aí você tem que esperar 24 horas. Perfeito. Então, pancada, hein? Rapaz. Rapaz, a galera tá pegando isso aí, pode ficar ligado. É isso aí. E me diz uma coisa, a gente tem quando a gente fala da nossa investigação, a gente falou então doença cerebrovascular em si, e tem um paciente que tem o AVC cardioembólico. Alguma outra etiologia, né, que você para e pensa e fala assim, putz, cara, eu tenho que investigar nesse paciente ou eu já tô farto já de etiologias assim? Como é? Desculpa, eu não entendi. Etiologias, assim, doença cerebrovascular e cardioembólico. Existe mais alguma coisa que eu preciso procurar de vasculopatia, de vasculite? Isso é uma coisa interessante, né? É o seguinte, né?
tratar doença coronariana aguda é relativamente simples, né, cara? 90%, 95% dos casos é doença aterosclerótica placa rompida e é isso aí. Placa entupida, estente dupla de agregação. Exato. Beleza? Por isso que eu digo que a cardiologia é fácil, a neurologia não. Tem que pensar um pouco mais. Toma essa, cardiologia. Vou deixar porque ele é convidado. O que acontece, cara? O que acontece? Aí não, né? A gente tem algumas formas de classificar, algumas séries para você entender o que está acontecendo. Sem sombra de dúvidas, a mais utilizada e mais consolidada é a classificação de Toast, tá? Que ela divide em alguns grupos importantes. Primeiro, a doença aterosclerótica de grandes vasos, aquele paciente que tem uma estenose de 70% da carótida e um AVC ipsilateral. Segundo, os AVCs cardioembólicos. E aí a gente inclui a fibrilação atrial, as acenesias, né? As doenças valvares que são tromboembólicas, tá? Terceiro caso, a gente tem as doenças de pequenos vasos, que são muito comuns nos doentes com AVC, principalmente naqueles hipertensos de longa data, diabéticos, doença renal crônica, que causam aqueles AVCs lacunares em pontos estratégicos. Tá? Além disso, a gente tem as outras etiologias, né? Que são as vasculopatias, anemia falciforme, as dissecções arteriais agudas, ou seja, são aquelas outras, as doenças relacionadas a quadros infecciosos, são aquelas outras etiologias que não estão na nossa prática no dia a dia, mas que a gente tem que conhecer. Além disso, ainda tem mais uma outra classificação, que é o AVC criptogênico. Né? Que é aquele AVC que você investiga e não acha causa. O médico odeia esse tipo de situação, né? Odeia. Criptogênico, idiopático. Nossa senhora, quando a gente tem que falar isso é complicado. Eu vou entrar um pouco mais dentro do criptogênico, que houve uma subdivisão desse AVC criptogênico. Mas antes ainda vou falar de uma outra classe que é o indeterminado. Que é o AVC que ele não completou a investigação, você não morreu no meio do caminho, você não conseguiu fazer um ecocardiograma dele. Ou é aquele AVC que ele tem, aquele paciente que tem duas coisas, que tem fibrilação atrial e uma doença esterótica de 90%. Ou seja, o doente tem o direito de ter duas doenças. Sim. Né? Então, assim, são aquelas causas indeterminadas. Mas dentro do AVC criptogênico, houve uma subdivisão de áreas que divide em um AVC criptogênico ESUS e não ESUS. O que é ESUS, né? É o AVC embólico de origem indeterminada. Aquele AVC que você fala, cara, cortical, pequenininho, moderado, parece uma cunha na tomografia. Você investigou, o paciente não tem uma placa na carótida, fez um Holter dele de 24 horas, não achou nada. Mas você fala, não, isso é embólico, ou seja, você já fez uma investigação básica, um estudo cervical, viu que não tem nenhuma estenose significativa, já fez um Holter, viu que ele não tem uma fibrilação atrial, viu a tomografia de crânio dele é compatível com um AVC cardioembólico, mas você não acha a fibrilação atrial, ou AVC embólico de origem determinada. Tá? Esse é o outro tipo de AVC dentro da área de criptogênico. E aí te leva para uma próxima pergunta que eu me fiz durante muito tempo. Será que vale a pena eu anticoagular o AVC embólico de origem determinada? E aí, fala pra nós. Essa é a grande pergunta. Essa é a pergunta. Essa é a pergunta de... Ele pergunta até hoje, cara. Pergunta do milhão. A pergunta do milhão. Assim, parece óbvio que sim, né? Ainda mais com os novos anticoagulantes orais mais novos. seguros. E você vai comparar com a S, né? Pelo amor de Deus, não, né? Já era. Não, para esses casos, infelizmente, difícil. não, cara. Já tiveram, pelo menos aí, 3 importantes estudos que foram negativos nesse sentido. E não foram estudos mal desenhados, não. Foram estudos comparando anticoagulantes orais consolidados, utilizando critérios de seleção rígidos, mas que, infelizmente, não foram positivos e com mais de um anticoagulante oral, em mostrar que o anticoagulante oral era superior ao antiagregante nesse contexto. O que não significa dizer que, em alguns casos, né, na nossa prática clínica, a gente acaba utilizando, né, anticoagulação oral. Mas para o RAS-BED mais baixo, né? Uma dose, às vezes, um pouco mais intermediária, né? Ou, às vezes o paciente já tem uma falha, né, com algum contexto, ou você tem alguma evidência ainda mais concreta, né? Como a gente vê muitas vezes, o doente não tem fibrilação atrial, mas ele tem um átrio esquerdo de 60 milímetros, né? Ou tem um retardo no esvaziamento, aquele smoke sign, né, que o cardiografista faz. Então, assim, são
você vai buscando algumas alterações que te buscam. Tem faz um Holter, costumo conversar muito com os colegas lá, você faz 4.500 eventos supraventriculares, entendeu? Então, assim, você fica... Mas a realidade mesmo... Aliás, piora um pouco ainda, viu? Os 2 primeiros estudos foram negativos e recentemente saiu um estudo ainda mais... Porque como os 2 primeiros foram negativos, eu falei assim, não, então vamos botar alguns critérios aqui para poder facilitar. Pegou um átrio maior, não sei o quê, e mesmo assim foi negativo de novo, cara. Loucura, né? É duro. É isso. Você ainda não tem evidência concreta para anticoagular o AVC embólico de origem determinada. Perfeito. Ainda tem alguns estudos rodando, mas ainda não tem. Essa é a realidade. Dani, e me diz uma coisa, qual que é o benefício do meu paciente, então, seja trombolizado ou não, de eu encaminhar ele para uma unidade específica de AVC? Essa pergunta é uma das que mais me empolga quando eu vou falar de AVC, porque certamente a trombectomia mecânica e a trombólise venosa foram pontos importantes que modificaram a história do AVC. Primeiro porque chamou a atenção de muita gente e você vê alguma coisa de fato mudando ali na sua cara. A trombectomia mecânica... no estudo Down, que foi publicado pelo brasileiro Raul Nogueira, que foi um estudo que demonstrou que você poderia fazer trombectomia mecânica em até 24 horas do início do ictus, obviamente com métodos de imagem específicos. Ela mostrou um NNT de 2. Desafio vocês a me contarem aqui alguma evidência científica na medicina que vocês conheçam que tem um NNT de 2. Excelente. Então, assim, é muito importante. Mas de nada disso funciona se você não tem um centro de referência treinado e organizado para atender AVC. Se você não tem um espaço geográfico destinado para receber aquele paciente, para que todas as pessoas saibam que aquela é a referência para o atendimento AVC. E uma unidade de AVC dentro de um centro terciário ou secundário ou de alta complexidade é uma evidência com um A de evidência um A para você tratar os pacientes com AVC isquêmico agudo. A unidade de AVC é um espaço geográfico dentro de um hospital que é destinado para o atendimento ao AVC. Nele você tem profissionais, fisioterapeutas, enfermagem, técnicos, assistente social, psicólogo, todos estão acostumados a fazer isso. Na unidade de AVC que eu coordeno, as enfermeiras elas são extremamente preparadas para poder fazer NIH em todos os pacientes. Elas fazem de hora em hora os pacientes trombolizados. E eu falo, faz melhor que muito neurologista que eu conheço na prática clínica, entendeu? Assim, a gente sabe as complicações que pode ter, sabe qual é o déficit, sabe reconhecer uma paralisia facial. Fica de olho, doutor, aquele paciente ali tá estranho. Então, assim, é um local onde você se sente seguro e o paciente ele tem que se sentir seguro para tratar. Eu não estou falando de uma unidade neurointensiva, não é isso. Sim. Neurointensiva é para você tratar uma HSA grave, um TCE grave. É um perfil diferente, até de infecção e de complexidade e gravidade. A complexidade de uma unidade de AVC, do ponto de vista de intercorrência clínica, é moderada. Tá? Você não tá falando daquele doente que está entubado com ventilação mecânica, que você precisa de fazer bloqueador neuromuscular, que você precisa ajustar a sedação, que você precisa de ficar ali. A complexidade é moderada, mas e o perfil de infecção é totalmente diferente. A infecção hospitalar no paciente numa unidade de AVC é muito mais branda do que numa unidade neurointensiva destinada a esses pacientes mais graves. Perfeito. Eu acho que AVC isquêmico também servido, hein? Com certeza. AVC isquêmico foi bem. Terapia de reperfusão e o que fazer no pós-reperfusão ali. Tá dominado. Agora me diz uma coisa. Acho que a maior AVC isquêmico, a gente pode fechar esse arquivo aí. Acho que a gente pode fechar essa gaveta. AVC hemorrágico, eu acho que a maior pergunta que fica a gente sabe que tem o nosso déficit neurológico focal, é muito mais catastrófico, a gente tem uma queda do Glasgow, que a gente ainda bem tanto, que é muito menos comum também. Muito menos comum, graças a Deus. Mas assim, a pergunta que mais fica é quando que eu vou falar, eu preciso de neurocirurgião? Isso que você falou é verdade, né? Na verdade, a gente já tem até vários estudos aí que mostram que o paciente com AVC hemorrágico, ele chega mais rápido no hospital, que é mais grave. O sintoma se desenvolve de uma forma mais rápida, é mais súbito, tem rebaixamento de nível de consciência, né? Quando é que você tem a avaliação de um neurocirurgião? Eu acho o seguinte, né? Se você está diante de uma hemorragia intraparenquimatosa, né, com mais de 30 ml calculado no volume,
é importante você ter o acompanhamento de uma equipe de neurocirurgia. As indicações são extremamente, cada vez menos restritas. Antigamente se fazia muita drenagem. Hoje em dia, quando você tem um desvio importante de linha média associado a um rebaixamento de nível de consciência, mas que você ainda tem um paciente que tenha um Glasgow 6, 7, porque Glasgow 3 também o neurocirurgião não opera. Pupila média fixa com aquele hematoma lá, não tem indicação de operar. Claro que você tem que ter um acompanhamento. Mas aquele paciente que tem um hematoma intraparenquimatoso, um desvio de linha mais que 30 ml, um desvio de linha média importante, com um Glasgow que ainda está 7, 8, e a gente encontra isso na prática clínica, tem que ter um acompanhamento do neurocirurgião para fazer uma craniectomia descompressiva. As drenagens de hematoma também tem cada vez uma restrição, uma indicação um pouco mais restrita, né? Isso acontece quando os hematomas são lobares, de alto volume, próximos da calota craniana. Aí você também tem indicação de ter um acompanhamento de uma equipe de neurocirurgia junto. Perfeito. Acho que de AVC hemorrágico, Dani, o que você tem pra gente pedir? Tem novidade? E a danada da HSA. A gente podia comentar um pouquinho sobre a HSA, né? Que surpreende muito o clínico no pronto-socorro, né? Chega bastante pro clínico. A HSA é um tema... É um paciente neurocrítico. É diferente, perfeito, né? Não é uma doença para ficar numa unidade de AVC a princípio, né? A HSA é uma doença que ela é muito grave, né? E assim, ela te pega de surpresa, porque tem doentes que têm HSA, ficam 6, 7, 8 dias e parece que não tem nada. Tranquilo. Tá? Fica aquele Fischer 2, aquele Fischer 3, não tem nada. Ao passo que você, por outro, pega o paciente aí que de repente começa aquela tempestade de catecolaminas, rebaixa nível de consciência, começa a ter distúrbio cardiológico, a pressão não vai embora, você não consegue fazer fica hipertenso, precisa de nipride, logo depois ele fica hipotenso. Acho que o que, assim, um dos pontos principais, né, da hemorragia subaracnoide é você ficar atento com o vasoespasmo, tá? Um dos principais pontos que leva à complicação e à deteriorização e à morte do paciente com hemorragia subaracnoide é o vasoespasmo, tá? É uma doença, de alguma forma aquele sangue no espaço subaracnoide, ele entra em contato com a parede do vaso e causa vasoconstrição. Essa vasoconstrição diminui a chegada de sangue e causa isquemia cerebral tardia. Uma quebra da autorregulação do fluxo sanguíneo cerebral e a consequência é AVC isquêmico. Eu já vi HSA evoluir com AVC maligno cerebral média com 2 dias de evolução. Em quadros extremamente graves. O paciente precisou de fazer uma craniectomia descompressiva. Então, assim, você monitorizar e acompanhar isso aí de perto com o doente na sua mão, esse doente é um doente que precisa de PIC, precisa de Doppler transcraniano, precisa, se tiver disponibilidade de catéter de oxigênio, tudo que você puder oferecer para monitorizar PAM, HSA é igual a PAM, uma monitorização de pressão arterial em linha, você tem que estar doente, você tem que manter uma PPC adequada, você tem que manter aquela PAM maior que 95, 100, assim, ó. Uma coisa que se costuma falar muito na HSA é os 3Hs, né? E aí, qual que é o espaço para os 3Hs hoje em dia? Na verdade, 2 caíram em desuso, né? Hoje por terra, né? A ideia de você fazer... O que a gente tem hoje? Fazer hipertensão nesses pacientes. Isso o que você pode fazer pelo doente é a hipertensão. É o melhor que você pode oferecer. Você manter uma PAM elevada, manter uma pressão de perfusão cerebral, você vai garantir um bom tratamento para esse paciente. Às vezes até em uso de droga vasoativa no paciente não chocado, né? Com certeza. Nesse contexto mesmo. Sim. Se você for esperar o paciente chocar para ele ficar, você está perdendo um momento ali de dar uma pressão cerebral ruim para o paciente. Agora, fazer hiperidratação igual se fazia antes também é uma coisa que não se faz mais. Isso é hiperidratação. Hoje em dia, você fazer pressão arterial elevada, manter uma boa pressão de perfusão e monitorizar as complicações. E qual que é o pico de vasoespasmo, assim, né? Entre o 7º e o 9º dia. Você tem como medicação que você dá uma... Tem. Evidência 1A, a nimodipina. O que complica pra gente aqui, que a nimodipina é uma medicação negligenciada, né? Sim. É uma medicação barata, é difícil de se encontrar e está sendo cada vez mais difícil de a gente encontrar nos hospitais aí. A gente está tendo dificuldade de ter para poder tratar os pacientes, mas a utilização de nimodipina em doses de 4 horas, são 6 vezes ao dia. Ela tem 1A de evidência no tratamento de prevenção de vasoespasmo. Agora, quando o vasoespasmo acontece, o que fazer? Né? Essa é outra pergunta que a gente costuma ter.
Primeiro, assim, né? Você tem que melhorar os parâmetros hemodinâmicos, né? Ver se o débito cardíaco desse paciente está bom, ver se você está mantendo uma pressão de perfusão cerebral boa, acompanhar se esse doente está fazendo algum sinal de vasoespasmo no Doppler transcraniano ali de perto e tentar de alguma forma melhorar a hemodinâmica cerebral. Perfeito, hein? Tô sem palavras. Sem palavras. Dominando o AVC, hein? Acho que agora foi, olha lá. Conseguimos falar bem sobre AVC, hein? Esse esquema, pincelamos bastante o hemorrágico aqui. Chefe, agora é o seu momento. Se quiser de falar do seu trabalho, ou então a divulgar mensagem final sociais. que você quer dar pra essa galera aí. Tem que home message é interessante. Vamos lá. A mensagem final pra quem tá ouvindo aqui tem que levar pra casa isso sobre AVC. Só antes de eu falar o take home message, tem eu acho que assim, a gente entrou um pouco no assunto, né, do AVC hemorrágico, né? Sim. Do AVC, a hemorragia intraparenquimatosa espontânea, acho que tem que estar na mão do emergencista também o controle pressórico desse paciente. Perfeito. Né? Isso é uma coisa que eu vejo bastante nas emergências, que gera bastante dúvida. Qual que é o nível pressórico adequado para o paciente com hemorragia intraparenquimatosa? Então, assim, o que apontam as evidências hoje em dia? A gente separa em 2 grandes grupos, tá? A gente está falando de uma hemorragia intraparenquimatosa pequena, moderada, menos que 30 ml. Nesse paciente, você tem indicação, se ele chegar com uma pressão arterial aí de até 200, né? Você tem indicação de rede sistólica, né? No controle pressórico do AVC isquêmico, do AVC hemorrágico, você usa como meta pressórica a pressão sistólica. Você tem indicação de trazer essa pressão para baixo de 140, numa média de 130, 150, objetivando 140. Detalhe, perfeito. Menos que 130 já começa a ter risco para o paciente. Então, assim, você tem que estar ali de olho. Uma faixa bem curta. Tem que estar de olho observando o que está acontecendo com esse paciente. Maravilha. Uma pressão de 130, 150, com a PAE, pressão arterial sistólica, de 140. Por que isso? Porque por que o doente com hemorragia intraparenquimatosa, quando é que ele morre? Ele morre quando você tem expansão do hematoma. E quando você diminui a pressão, você diminui a expansão do hematoma e diminui a mortalidade. Isso, perfeito, embora teoricamente seja muito plausível, na prática não foi tão fácil de provar com estudos clínicos randomizados. O Interact 2 e o ATTAC tiveram alguma evidência em tentar mostrar isso aí. Então, são estudos que modificaram um pouco o tratamento do AVC hemorrágico. A mesma evidência a gente não tem nos hematomas intraparenquimatosos volumosos. Okay. Aí já fica um pouco na dúvida se reduções de pressão elas estão relacionadas a um desfecho clínico melhor. Muito provavelmente, porque o hematoma intraparenquimatoso de grande volume, ele aumenta a pressão intracraniana. E aumentando a PIC, quando você diminui a pressão muito, né, a gente vai diminuir a pressão de perfusão cerebral. Então você vai ter dano já para o cérebro, reduzindo um pouco a pressão desses pacientes. E é uma doença de prognóstico muito ruim, um AVC hemorrágico extenso. Demais. E aí? O take home message agora, então. Quem ouviu, então, o que tem que levar para casa? Nosso emergencista que agora sabe conduzir um AVC. Eu acho o seguinte, eu acho que AVC é uma das grandes emergências que a gente tem que dominar. O emergencista ele tem que conhecer, interpretar rapidamente o que é uma tomografia de crânio simples, tem que saber o que é um déficit neurológico focal, uma perda de força súbita, tem que colher essa história rápido e tem que saber indicar de forma sucinta se esse paciente é ou não um candidato à terapia de reperfusão. Certamente, né, o conhecimento da existência de uma terapia de reperfusão no paciente que chega com sintoma está mudando na população, tá? E hoje em dia, antigamente o médico já não conhecia muito, né? Os ortopedistas demoraram um pouco mais e aí agora qualquer médico sabe que tem um remédio que pode fazer para modificar. Verdade. E isso está acontecendo que qualquer leigo sabe que tem alguma coisa que pode se fazer. Então, o emergencista tem que conhecer isso, tem que ter segurança para poder conhecer os sinais e sintomas de AVC e reconhecer uma tomografia de crânio simples e indicar o tratamento venoso. A existência de um protocolo de AVC dentro de uma instituição é fundamental. Tem que ter um protocolo escrito e revisado e apurados os indicadores de qualidade disso. Só assim que a gente vai ter uma organização de um serviço bem estruturado para o atendimento de AVC, que é a ponta do iceberg para o atendimento. Pô, excelente. Que bate-papo, hein? Rapaziada, sigam Daniel Escobar nas suas redes sociais. Fala aí, @ Daniel Escobar Neuro. Rapaz, é a fera, um cara que tem muito conteúdo lá. E
tá mais com a gente aí mais pra frente aí. É isso aí, com certeza. Marcaremos novos episódios. Com vocês aqui. Rapaz, não, a gente que agradece, tá doido? Olha o tanto de com conteúdo. certeza. Pessoal, siga a gente lá no Spotify, YouTube, Instagram. A gente tem o maior prazer de produzir conteúdo pra vocês e se preparem ainda mais porque esse ano tem muita coisa pela frente, hein, Vitinho? Tem muito mais. Um grande abraço a todos. Sigam com a gente. Até mais. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu. Até mais. Tamo junto.